Olá, começa agora o Justiça Cidadã, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Nesta edição, nós vamos falar sobre as serventias extrajudiciais. Você sabe o que é isso? Elas são conhecidas como cartórios, locais onde são prestados serviços como reconhecimento de firma, autenticação de cópias, registros de compra e venda, de nascimento, só para citar alguns deles. Veja este e outros destaques no programa de hoje. Na expectativa do registro, a participação da Corregedoria Geral da Justiça na ação global inscrevendo casais para mais uma edição do Casamento Comunitário de São Luís. De papel passado, em Dom Pedro, o casamento comunitário oficializou a vida em comum de casais do município e também do de Gonçalves Dias. Maranhão contra a corrupção, a terceira edição do projeto que une juízes, promotores, delegados e procuradores de justiça com medidas de prevenção e para responsabilizar agentes públicos envolvidos em negócios desonestos. Aumento expressivo. O número de processos analisados pela Contadoria Judicial do Fórum de São Luís cresceu quase 90% no primeiro quadrimestre de 2018. No quadro Fala aí, Juiz, o assunto é Tribunal do Júri. E quem vai esclarecer o público sobre o tema é o juiz Osmar Gomes dos Santos. E no quadro Juridiquês, você vai saber o que é a expressão AB-ovo. Aqui no estúdio, a gente vai falar sobre os serviços que os cartórios têm que oferecer de forma gratuita, com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Jaqueline Reis Caracas. Ela vai contar como funcionam os casamentos comunitários em relação a registros e documentos. E mais, CPF na certidão agora é obrigatório nos cartórios? E a filiação que não depende de laços biológicos ou de adoção formal, como funciona? Quer saber? Então a hora é essa, aqui no Justiça Cidadã. As serventias extrajudiciais são mais conhecidas pelo público como cartórios, locais onde são prestados os serviços notariais e de registro. Você já deve ter ido a uma dessas unidades. Quem sabe reconhecer firma de um documento, autenticar a cópia de outro, registrar compra e venda de um imóvel ou nascimento de um filho. A juíza Jaqueline Reis Caracas, auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, é responsável pelas serventias extrajudiciais. Seja bem-vinda, doutora, muito obrigado pela sua presença. Qual o papel da Corregedoria em relação a essas unidades e qual a abrangência dos cartórios hoje em todo o estado do Maranhão? Eider, Amanda, é um prazer estar aqui no programa. Bem-vinda, doutora, seja bem-vinda. Então, a Corregedoria hoje, ela regula todos os cartórios, né, que são conhecidos como serventias extrajudiciais, né? No Maranhão hoje existem 281 serventias extrajudiciais, para 217 municípios. Então, nós temos uma abrangência bastante grande no Maranhão, porque existem cidades que têm mais de um cartório, né? Os cartórios hoje, eles são responsáveis por muitos atos corriqueiros da vida de qualquer cidadão, como já foi mencionado por vocês, reconhecimento de firma, registro civil, que é muito usado, que é o registro de nascimento, o casamento, o óbito, né? Escrituras de compra e venda, procurações, todos esses atos têm que ser praticados no cartório, por uma questão de segurança jurídica do cidadão, do próprio cidadão. E qual é o papel da Corregedoria? A Corregedoria tem um papel de fiscalização, de acompanhamento, de orientação e também de regulação, ou seja, a Corregedoria é responsável pela edição de normas que vão complementar a legislação federal e as legislações que o CNJ também emite, para que os serviços dos cartórios sejam prestados de forma mais eficiente, mais célere e de forma mais segura, sempre visando o bem-estar do cidadão. E doutora Jaqueline, quais são os serviços que os cartórios têm a obrigação de oferecer de forma gratuita à população? Então, pela lei, são gratuitos o primeiro ato de registro civil, de nascimento e de óbito, né? Por que o primeiro ato? Porque as certidões seguintes, elas são pagas. Então, a primeira certidão de nascimento e a primeira certidão de óbito, ela é sempre gratuita. Agora, isso não impede que a pessoa que não tenha condições de pagar os emolumentos, ou seja, o custo da prática de um ato no cartório, ele não possa obtê-lo de forma gratuita. Como isso acontece? Ele tem de procurar o juiz daquela cidade onde o cartório está atuando e pedir a gratuidade.
Então, a partir desse momento, a gratuidade, se concedida, a partir da comprovação de que ele não tem condições de pagar aquele custo, o juiz pode dispensar o pagamento desses emolumentos e aí ele vai poder também obter a prática de um determinado ato de forma gratuita. Agora, doutora Jaqueline, tem muita gente que não tem conhecimento, por exemplo, que a certidão de nascimento ela é gratuita, né? Ainda tem muita gente que acha que tem que pagar e por isso há um número de subregistros muito alto no estado do Maranhão. Né? Isso. A gente, inclusive, tem essa campanha, a Corregedoria tem a campanha que chama Subregistro Zero. É uma campanha que está sendo feita em parceria com o governo do estado, com o Viva Cidadão, com o objetivo de erradicar o subregistro, ou seja, as pessoas que nascem e não são registradas. Por quê? Porque a pessoa, enquanto não é registrada, ela não existe como cidadão. Então, para que ela nasça como cidadão nesse país, ela tem que ter um registro de nascimento. E é a partir do registro de nascimento que ela vai poder tirar um CPF, um título de eleitor, que ela vai poder ter atendimento numa unidade de saúde. Então, sem esse documento, que é primordial e é fundamental, ela vai deixar de praticar uma série de atos da vida cotidiana de qualquer pessoa. Ok. A gente continua a conversa daqui a pouquinho com a juíza Jaqueline Caracas. Agora vamos falar sobre o projeto Maranhão contra a Corrupção. Foi realizada a terceira edição do projeto que une juízes, promotores, delegados e procuradores de justiça em torno de medidas de prevenção e responsabilização de agentes públicos envolvidos em casos de corrupção no Estado. Esta foi a terceira edição do seminário que busca refletir sobre os novos caminhos que nortearão a justiça no combate a crimes de corrupção no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão lembrou que a tarefa não cabe apenas ao judiciário, mas necessita do esforço de toda a sociedade. Hoje, improbidade é um tema que não está somente restrito ao Poder Judiciário, mas a toda a sociedade. É exatamente o que nós estamos fazendo como presidente do tribunal, dando ênfase neste mandato, para que realmente nós possamos não só enfatizar, mas trazer uma cultura de que a improbidade não deva mais permanecer. As pessoas, os homens públicos, no seu exercício do mundo, devem ter exatamente essa dimensão. O seminário faz parte das ações do Projeto Maranhão contra a Corrupção, encabeçado pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas, em parceria com outros órgãos. A corrupção retira direitos básicos da população e, por isso, precisa ser enfrentada, como lembrou o Procurador-Geral de Justiça em exercício. Esse tipo de ação traz um enorme prejuízo para a sociedade. Traz, inclusive, a negação de direitos que são fundamentais, como a implementação na área da educação, saúde, saneamento básico. Na hora que você desvia o dinheiro, deixa de aplicar nessas áreas que são fundamentais e prejudica, evidentemente, a prestação de serviços básicos ao cidadão. O seminário realizado aqui no Fórum Desembargador Sarney Costa marca o início de um mutirão que irá julgar ações de improbidades administrativas e crimes contra a administração pública. Em 2016, foram 2 semanas de mutirão. 1.500 processos foram movimentados e 216 sentenças foram proferidas. O combate sistemático de crimes contra a administração pública tem surtido efeito, como lembra este juiz, um dos organizadores do seminário. Aqui nos anos anteriores nós já tivemos centenas e centenas de gestores julgados, uma média de 70% a 75% de condenações, mas também tem aqueles que são acusados e são absolvidos, algo em torno de 30% aproximadamente, 25%. Então, o importante é que o judiciário julgue para dizer, condenar quem precisa sofrer condenação e, naturalmente, absolver aqueles que foram injustamente acusados. Durante o seminário, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil ministrou palestra e destacou pontos importantes que contribuem para a efetivação de operações no combate à corrupção no país, tendo como ponto de partida o fim do foro privilegiado. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. O foro privilegiado sempre foi o grande problema das operações. E eu vou explicar isso para vocês. Como foi feito na Lava Jato? Por que deu certo uma Lava Jato? Deu certo uma Lava Jato porque o processo foi separado. Quem não tinha foro privilegiado ficou em Curitiba e quem tinha foro foi para o Supremo. Isso foi
a grande medida, e eu reputo, a fundamental para que a Operação Lava Jato tenha tido sucesso. Você quer se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão? Então ligue para o 0800 707 1581 e fale com o Telejudiciário. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pode ligar 0800 707 1581. A ligação é gratuita. E no próximo bloco, o quadro Fala aí, Juiz vai informar sobre Tribunal do Júri, com o juiz Osmar Gomes dos Santos. Você vai saber da participação da Corregedoria Geral da Justiça na mais recente edição da Ação Global e o casamento comunitário na comarca de Dom Pedro. Casamento comunitário, que é também um dos temas da entrevista com a juíza auxiliar da Corregedoria, Jaqueline Caracas. E você vai saber se é ou não obrigatória a indicação do número do CPF nas certidões. O intervalo é rápido. Justiça Cidadã está de volta, um programa do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Jaqueline Reis Caracas, responsável pelas serventias extrajudiciais. Doutora Jaqueline, o Conselho Nacional de Justiça emitiu determinação, incluindo o CPF nas certidões de nascimento e também de casamento. Dessa forma, está sendo cumprida aqui no Maranhão? Sim, está sendo sim. Logo no início da atual gestão, nós expedimos uma comunicação para todas as serventias do Maranhão, no sentido de começar a cumprir essa determinação do CNJ que foi dada no final do ano passado, né? E nós, inclusive, já fizemos a adaptação do sistema que nós temos, né, de registro civil para essa finalidade. Então, todas as serventias já estão aptas a emitir a certidão de nascimento com o CPF. Doutora Jaqueline, os cartórios são obrigados a prestar contas à Corregedoria? Sim, esse é um dos papéis importantes da Corregedoria, que está inserido dentro do papel de fiscalização, né? Então, as serventias, elas têm, principalmente as serventias que não estão providas por pessoas concursadas, elas têm a obrigação de prestar contas todos os meses, né, de suas receitas, despesas, né, e informar todas as suas atividades, além de uma série de sistemas nacionais que têm que ser alimentados. E, além disso, elas agora também têm eles também têm a obrigação de comunicar ao tribunal, a cada 3 meses, o encaminhamento de certidões negativas de débitos tributários. Então, ISS, FGTS, INSS, a Corregedoria agora também fiscaliza se as serventias estão pagando os tributos devidos. E aqueles cartórios que não prestarem contas dentro do período, quais são as responsabilizações, né, da Corregedoria em relação aos cartórios? Os cartórios que têm titulares, eles não têm aquela obrigação de prestação de contas mensal. Sim. O que eles fazem é uma prestação de contas em relação à parcela do FERJ que eles têm que pagar. Como nós temos o nosso fundo, né, de aparelhamento, eles devem um percentual sobre os emolumentos e aí sim, a cada semana, eles fazem a prestação de contas desse valor que é arrecadado. Em relação às serventias que estão vagas, como a gente chama, aí sim eles fazem a prestação de contas mensal. Bom, para aqueles que descumprem essa regra, o que acontece? É instaurado o procedimento administrativo disciplinar para apuração da conduta. Se ele é apenas um interino, que é uma pessoa que está ocupando aquela posição de um cartório que está vago, ele pode ser sumariamente retirado, né? Basta que haja um motivo concreto que justifique, porque isso é uma designação do corregedor. Já no caso dos delegatários concursados, há necessidade de instauração de um procedimento administrativo disciplinar, com contraditório, ampla defesa, com todas as regras de um procedimento legal, para que então se decida se ele será punido e qual o tipo de punição adequada para aquela determinada falha funcional. Tá certo. Ok. Agora mais uma paradinha na entrevista, porque é hora do quadro Fala aí, Juiz, com o tema Tribunal do Júri. E quem vai esclarecer informações é o juiz Osmar Gomes dos Santos, da primeira vara do Tribunal do Júri de São Luís.
O Tribunal do Júri é responsável por julgar crimes dolosos contra a vida, cabendo a um colegiado de populares sorteados declarar se o crime em questão aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. Dessa forma, o juiz decide de acordo com a vontade popular, lê a sentença e fixa a pena em caso de condenação. Fala aí, juiz! Por que o juiz precisa de tanta gente para fazer um júri? Meu amigo Franklin, o Tribunal do Júri, ele é milenar. É uma instituição em que prestigia o colegiado. O Tribunal do Júri, ele é formado por 26 pessoas, sendo um juiz togado, que é o juiz concursado, juiz de direito, eu, no caso, sou titular da primeira vara do Tribunal do Júri, e mais 25 pessoas escolhidas dentre os membros sorteados da sociedade. Então, o juiz togado mais 25 jurados formam o que nós chamamos de Tribunal do Júri. Então, os crimes dolosos contra vidas, homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento ou auxílio a suicídio, quer na forma tentada ou na forma consumada, a Constituição Federal atribuiu a esses crimes, chamados de crimes dolosos contra a vida, que eles devem ser julgados por um tribunal popular, que é o chamado Tribunal do Júri. Então, esse número de pessoas, que você a princípio diz que é um número exorbitante, que é muita gente, que o juiz precisa, na verdade o juiz não julga, quem julga é a sociedade, e a sociedade estará representada num julgamento pelo Tribunal do Júri por 7 pessoas que compõem o que nós chamamos de conselho de sentença. Eu gostaria de saber se eu sou obrigada a funcionar como jurada, caso seja convocado pelo Tribunal do Júri. Minha amiga Nájila, o serviço do júri é um serviço obrigatório, sim, e ele constitui o cerne da cidadania. Então, toda vez que alguém é convocado como jurado, ele é obrigado a participar do júri. E essa obrigação é um reflexo de toda a população, porque à medida em que você tem assento como membro do Conselho de Sentença, você está representando a população da sua cidade. E é por isso que o Tribunal do Júri é um tribunal popular, porque é o próprio cidadão quem julga o seu semelhante. Mas ser jurado também, ele tem uma série de benefícios. Por exemplo, no concurso público, ele serve como critério de desempate. No momento em que você participa do júri, o seu empregador não pode descontar nem um centavo do seu salário. Se você é servidora pública num concurso de remoção ou num concurso de promoção, isso serve como caráter de desempate. Além do mais, se eventualmente, Deus o livre, alguém é detido ou é preso, ele tem direito à cela especial até o julgamento definitivo do processo. Ele, se participa do júri, ele também tem direito a compensar esse dia com folga no serviço. Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão. Se você quer saber mais sobre serviços e atividades do Judiciário, envie uma mensagem para a gente pelo WhatsApp 98880-4461. E uma boa notícia para quem espera o resultado de algum processo. A Corregedoria Geral da Justiça instituiu as Semanas de Baixa Processual e o selo Unidade Destaque. Vai funcionar assim. O mutirão de baixa processual, que é o procedimento feito após o processo estar julgado, será realizado em todas as comarcas, principalmente nas com mais dificuldades, na segunda semana dos meses de junho e novembro. O objetivo é reduzir o número de processos. E o selo Unidade Destaque em Baixa Processual vai reconhecer as mais eficientes na diminuição do acervo de processos durante o ano. Agora a gente vai falar sobre casamento. Isso mesmo. A comarca de Dom Pedro realizou mais uma edição do projeto Casamentos Comunitários, que reuniu também casais do município de Gonçalves Dias, que faz parte da mesma comarca. Em cerimônia comunitária realizada na comarca de Dom Pedro, o casamento reuniu 139 casais e mais 700 pessoas, entre familiares e convidados dos noivos, e contou com o apoio da Corregedoria Geral da Justiça, por meio da Coordenadoria Administrativa.
Aos 61 anos de idade e juntos há mais de 20 anos, Solange Soares Nogueira e Marcelo de Jesus Pereira da Silva formaram o primeiro casal de noivos a se casarem. É muito bom, que muita gente aí que não estava esperando por uma hora dessa, então só tem a agradecer, né? E por ter escolhido o mais idoso, agradecer a Deus por ainda ter essa oportunidade de estar aqui realizando. Só quero dizer que eu estou muito feliz, né? Há 21 anos que nós estamos juntos, 21 anos que a gente está junto e hoje tudo tem sua hora, né? Tudo é hora certa. E hoje nós estamos realizando mais um sonho em nossa vida. Maria Jordana Pereira da Silva, de 16 anos, e Wellington Santos Corrêa, de 18, formaram o casal mais jovem e o segundo a trocar alianças no casamento de Dom Pedro. Wellington Santos Costa. É de livre e espontânea vontade que você recebe Maria Jordana como sua esposa? Sim. Pode conseguir realizar um sonho desse. Muito especial para todo mundo que está aqui. Muita gente que não tem condição está realizando hoje um sonho desse. E a minha presença é essa hoje. O juiz Aderson Rezende Ribeiro ressaltou a importância da criação e a realização dos casamentos comunitários. O casamento comunitário é uma bela iniciativa da Corregedoria Geral de Justiça, que foi iniciada na gestão do desembargador Jorge Rachid em 1998. Aqui em Dom Pedro fazia vários anos que não havia essa celebração dos casamentos comunitários, e eu fui procurado pelo pastor Oséias, que me procurou e disse: doutor, vamos realizar. Busquei as parcerias com os entes municipais e conseguimos essa linda celebração hoje, realizar o casamento comunitário em Dom Pedro. A juíza Maria Francisca Gualberto de Galiza, que participou do evento, representando o Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, reforçou a relevância do projeto Casamentos Comunitários para o Poder Judiciário. É maravilhoso, em primeiro lugar, porque há 20 anos aqui em Dom Pedro não existe o casamento comunitário. E o desembargador Marcelo levantou o casamento comunitário a uma comunidade, uma cidade que há 20 anos não existia casamento comunitário. Não só aqui, como no termo de Gonçalves Dias, que soma quase 200 casais. O projeto Casamento Comunitário é uma iniciativa do Poder Judiciário por meio da Corregedoria Geral da Justiça. Casamento que foi, casamento que vem. A Corregedoria Geral da Justiça participou da 25ª Ação Global. Foram inscritos casais para mais uma edição do Casamento Comunitário de São Luís. Nos últimos 3 anos, quase 3.000 casais residentes na capital oficializaram a união civil por meio de casamentos comunitários. Durante a 25ª Ação Global no Multicenter Sebrae, cerca de 80 voluntários trabalharam na inscrição de quase 400 casais para o casamento comunitário de São Luís, realizado pela Corregedoria Geral da Justiça. O evento já tem data marcada, será dia 22 de setembro, mês em que o projeto completa 20 anos de implantação e já conta com mais de 110 mil uniões. A registradora da 2ª Zona de Pessoas Naturais de São Luís, Roceline Rodrigues, ressaltou a importância da legalização da união pelos casais. A importância da inscrição no casamento comunitário se dá em virtude de muitos casais quererem regularizar a situação de convivência, para garantir direitos hereditários e dar uma segurança jurídica para o relacionamento no qual vivem. O jovem casal Felipe Barbosa, de 25 anos, e Bruna Nunes, de 24, decidiu aproveitar a oportunidade para legalizar a união estável de 6 anos, que gerou 2 filhas pequenas. A gente já está há 6 anos junto e veio aproveitar aqui essa oportunidade, casamento comunitário, que é muito boa, porque além de a gente não pagar nada, é num dia que também, um dia de sábado, que não tem os afazeres da semana, entendeu? E é uma oportunidade ótima de a gente manter nossos 6 anos de relacionamento, se juntar de verdade. Nós temos a nossa família, tem 2 filhos. O Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, acompanhou e agradeceu o trabalho dos voluntários da Corregedoria e das 5 zonas de registro civil de pessoas naturais de São Luís. O casamento comunitário, que é um momento primeiro de uma sociedade, do Poder Judiciário, de dizer: você
pode ser um cidadão casando e ter família. É isso que é importante. É que se tenha esse comprometimento do Poder Judiciário. E eu não poderia deixar aqui de falar desse grande humanista, esse grande jurista, esse grande desembargador, que foi um progressista, que foi um pensador, que foi um visionário, que foi o desembargador Jorge Rachid. Ele que criou o casamento comunitário no Maranhão. Esta foi a primeira oportunidade de habilitação para os casais que desejam participar do Casamento de São Luís. As inscrições serão reabertas por outros canais, com informações divulgadas na página da Corregedoria, www.tjma.com.br/CGJ. Doutora Jaqueline, como funciona o casamento comunitário em relação a documentos e registros? Então, o projeto Casamento Comunitário, ele foi iniciado em 1998 pela Corregedoria e desde então é um sucesso, né? As inscrições para esse ano da cidade de São Luís se iniciaram no Ação Global e continuarão durante todos os próximos meses, porque o evento normalmente acontece no fim do ano. Em geral, no mês de novembro, ainda não temos a data certa para acontecer, marcada. Mas os casais que têm interesse poderão procurar o Fórum de São Luís para fazer sua inscrição. Basta levar a certidão de nascimento, comprovante de residência, cópia do CPF e do RG e também as cópias das identidades de 2 testemunhas. Se a pessoa já foi casada antes, ela precisa também levar a certidão de casamento com a informação do divórcio. Com esses documentos, ela vai ao Fórum de São Luís e pode realizar a sua inscrição para o próximo evento. Paga alguma taxa? Não, o projeto. Essa é a grande vantagem no projeto Casamentos Comunitários. Eles são totalmente gratuitos. É um evento grande, que normalmente reúne mais de 1000 casais, né? E as pessoas estão isentas do pagamento de qualquer taxa para a realização desse evento. Menores, por exemplo, podem casar? Sim. Agora, a partir de uma determinada idade, eles dependem do consentimento dos pais, né? Eles podem casar sim a partir dos 16 anos, mas aí dependem do consentimento dos pais. E às vezes, quando os pais não consentem, esse consentimento tem que ser obtido via judicial. Daqui a pouco a gente continua falando sobre casamento. No próximo bloco, o quadro Juridiquês vai esclarecer o que é a expressão ab-ovo. Parece estranho, né? Mas você vai ver que tem uma explicação que lembra um dilema antigo, Amanda. Não é, Eiden? E você vai saber o que a Contadoria Judicial do Fórum de São Luís fez para aumentar em quase 90% o número de processos analisados em apenas 4 meses. A juíza Jaqueline Caracas vai explicar como funciona a filiação que não depende de laços biológicos ou de adoção formal. E o que o cidadão pode fazer caso queira reclamar dos serviços de cartórios. A gente volta logo logo. Justiça Cidadã, um programa do Poder Judiciário do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia, está de volta. E quem está com a gente aqui é a juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, Jaqueline Caracas, responsável pelas serventias extrajudiciais. Desde janeiro, os cartórios estão aptos a registrar o reconhecimento voluntário e a averbação de paternidade e maternidade socioafetiva, aquela que não depende de laços biológicos ou de adoção formal. Doutora Jaqueline, eu queria que a senhora explicasse melhor isso para a gente e também a emissão de certidões dos filhos gerados por técnicas de reprodução assistida, inclusive por casais homoafetivos. Essas 2 inovações, elas tiveram início a partir do provimento 63 de 2017 do CNJ e vem aí, né, como tendência, né, da modernização do direito de família. A paternidade e a maternidade socioafetiva, elas representam a vontade de uma pessoa de se entrar no registro de outra pessoa como pai ou como mãe, mesmo sem um vínculo biológico. Então, digamos, por exemplo, eu crio afeição por um enteado, né? E aí eu vou no cartório e digo que eu quero ser registrado, reconhecido como pai ou mãe daquela determinada criança pelo vínculo afetivo que eu desenvolvi com ela.
Isso pode ser também com parentes mais distantes, não pode ser nem entre irmãos e nem ascendentes. Por exemplo, avós não podem registrar paternidade ou maternidade socioafetiva com netos, né? Isso é muito importante. E isso não exclui a paternidade ou a maternidade biológica. Então, eles são concomitantes. Essa é a grande novidade. Nesse caso, tem os mesmos direitos dos filhos biológicos? Sim. Ele vale como se fosse uma adoção, mas sem ser uma adoção formal. Ele passa a ser pai ou mãe como qualquer outro filho, com todos os direitos. Tanto é que essa declaração de maternidade ou paternidade socioafetiva, ela é irrevogável, né? E ela só pode ser desfeita caso haja a comprovação de algum vício de vontade, uma fraude, ou que a pessoa foi coagida, esse tipo de coisa. Senão, uma vez feito, ela não pode ser desfeita. Ok. Agora a gente vai falar de um índice fantástico. Olha só, a quantidade de processos analisados pela Contadoria Judicial do Fórum de São Luís cresceu 88% no primeiro quadrimestre de 2018. O aumento da produtividade se deu após a adoção de novos procedimentos, que permitiu a redução do tempo de espera para análise dos processos de 6 para 2 meses. Entre as medidas estão a obediência estrita à ordem de chegada dos processos na contadoria, a otimização das atividades de elaboração de cálculos dos processos eletrônicos, a permissão para obtenção integral de todos os relatórios do sistema protocolo e a reformulação do trâmite processual com racionalização das tarefas. E no quadro Juridiquês, você vai saber o que é a expressão AB-ovo. Juridiquês. Lembra aquele ditado, quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? O Juridiquês responde. O termo latino que significa desde o começo, desde a origem, é o que se chama de ab-ovo. E a expressão é realmente muito antiga. O termo ab-ovo ficou famoso quando o poeta romano Horácio, há mais de 2000 anos, em sua obra Arte Poética, contou que a destruição de Troia não começou ab-ovo. Ele fazia referência à mitologia sobre o nascimento lendário de Helena de Troia, que nasceu de um ovo por ser filha de Leda e Zeus, que apareceu em forma de cisne. Em outras palavras, ele queria dizer que a destruição de Troia não começou a partir do nascimento de Helena, mas anos depois. Quanta história antiga! Então, o direito utiliza o termo latino ab-ovo para se referir a algo que se observa desde o início. Ab-ovo, desde o ovo, desde o começo. Anota aí! Doutora Jaqueline, outra questão também é sobre a reprodução assistida, né? O que a senhora teria para falar para a gente a respeito desse assunto? Essa inovação também veio a partir do provimento 63 do CNJ. E hoje, o que acontece? O filho havido por reprodução assistida, ele pode ser registrado e reconhecido em cartório, né? Independentemente de autorização judicial ou de identificação do doador do material genético. Então, se tornou muito mais simples. E também em relação aos casais homoafetivos, porque hoje eles podem também fazer o registro de um filho tido por reprodução assistida, independentemente da referência à filiação, se é pai ou se é mãe. Então são inovações importantes que o CNJ trouxe exatamente para modernizar o direito de família e contemporizá-lo com as novas estruturas familiares que a gente vivencia hoje. Doutora Jaqueline, para a gente encerrar sua participação, ainda temos 2 perguntas, uma delas eu vou fazer agora. A gente quer saber como o cidadão deve proceder caso deseje denunciar ou fazer reclamações, por exemplo, dos serviços cartorários. Tem algum canal de comunicação para isso? Então, nós temos vários canais que a pessoa pode usar para reclamações contra os serviços cartorários, assim como ocorre nos serviços judiciais. Um deles é a ouvidoria na Justiça, né, que ela também recebe reclamações em relação aos serviços cartorários. O próprio telejudiciário também recebe e a corregedoria também recebe. E diretamente no juiz da comarca onde o cartório se encontra instalado. A gente chama que o juiz é o juiz corregedor permanente, ou seja, ele tem um contato direto com o cartorário e ele está apto a responder todas as reclamações e demandas em relação ao cartório que está instalado na cidade onde ele trabalha.
Doutora Jaqueline, para encerrar o programa de hoje, nós queríamos que a senhora falasse sobre os principais projetos da Corregedoria em relação às serventias extrajudiciais. Nós temos vários projetos em relação às serventias. 2 deles já foram comentados aqui no programa, que são exatamente o casamento comunitário e o projeto Subregistro Zero, que tem como objetivo, como propósito, erradicar, né, ou diminuir de forma drástica a quantidade de pessoas que não têm registro civil. Outros projetos relevantes são a regularização fundiária e o selo digital. A regularização fundiária tem como objetivo a concessão de um título de propriedade para aquelas pessoas de baixa renda que têm aquele imóvel, que já residem naquela determinada localidade, naquela casa, naquele terreno há 20, 30 anos. São ocupações que começaram de forma irregular e que aquela pessoa não tem perspectiva de conseguir um título do seu imóvel, da sua casa. E esse projeto vem exatamente com esse propósito, regularizar a situação daquele imóvel, conceder ao cidadão um título de propriedade. E o outro projeto é o selo digital. Todos os documentos emitidos pelos cartórios, pelas serventias extrajudiciais, eles são dotados de um selo físico que vem colocado no documento e que garante a validade e a autenticidade daquele documento. Então, a partir de uma meta do CNJ, a Corregedoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, está desenvolvendo o selo digital. Então, ele vai deixar de ser um selo em papel para ser um selo digital e isso vai conferir maior celeridade, eficiência e efetividade aos serviços que as serventias judiciais prestam à população maranhense. Certo, doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, doutora? Eu quero agradecer o convite. A participação no programa foi muito boa, muito importante. A Corregedoria está de portas abertas para contribuir e para receber das pessoas, da comunidade, todas as reclamações, sugestões e contribuições que tenham como propósito melhorar a prestação do serviço das serventias extrajudiciais para a população, que são serviços que são tão corriqueiros na nossa vida e que a gente muitas vezes nem se dá conta da importância deles. Muito obrigada e a Corregedoria fica à disposição. E você, quer mandar uma pergunta para a gente? Quer reclamar, sugerir, elogiar? Então envie uma mensagem para o 98880-4461. Esta edição do Justiça Cidadã termina aqui. É uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você já sabe, sábado ao meio-dia, com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá!